بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Nesta sessão nós vamos falar sobre o veredicto sobre o muçulmano que não jejua o mês de Ramadã. Todos os teólogos muçulmanos estão unânimes que o jejum do mês de Ramadã é obrigatório para muçulmano que atingir a puberdade, que esteja saudável e que não esteja em viagem. Se o muçulmano, com essas condições que nós citamos, deixa de jejuar, os teólogos estão unânimes que ele deve se arrepender perante Allah subhanahu wa ta'ala. E este arrependimento pode ser refazendo todos os jejuns dos ramadanes que ele deixou de fazer, para alguns, e para outros dizem que só depois de ele se arrepender, aquilo que já vier na frente é que terá a obrigação de jejuar. E quem deixa de jejuar o mês do Ramadã cometendo uma infração como coito, ou seja, relações conjugais durante o mês do Ramadã, como explicamos na aula anterior, que esta pessoa não só repõe o jejum que ele quebrou, como também tem que fazer a expiação da infração que ele cometeu. E esta infração que ele cometeu, a sua expiação consiste em libertar um escravo. Nesses dias de hoje nós não temos escravos. Então, caso não consiga libertar escravos, ou um escravo deve fazer um jejum durante 2 meses ininterruptos. Caso não consiga fazer o jejum durante o mês, 2 meses ininterruptos, tem que alimentar 60 necessitados, equivalente a 2 meses, por cada dia de jejum que ele teria a obrigação de jejuar. Então, esta é a sentença para aquela pessoa que deixa de jejuar intencionalmente ou comete uma infração como de cometer atos sexuais durante o mês do Ramadã. Depois disso, nós vamos falar de alguns jejuns que são voluntários. Falamos já do jejum obrigatório, que é o mês do Ramadã. Então, depois deste jejum do Ramadã, não existe outro jejum que seja obrigatório, além daquilo que nós podemos considerar como uma expiação, como, por exemplo, aquela pessoa que comete pecado, fazendo ou cometendo relações conjugais durante o mês do Ramadã, ou então aquela pessoa que faz juramento que ele não vai se aproximar da sua esposa como se fosse a sua esposa, como se fosse sua irmã. Então, tem expiação que pode passar por jejum. Então, quando ele já cometer este tipo de ato e tem que fazer o jejum se torna obrigatório. Mas na legislação islâmica, o jejum obrigatório, além daqueles que servem como expiação, então é somente o jejum do mês do Ramadã. O resto dos jejuns são jejuns que nós podemos considerar como jejuns voluntários. E esses jejuns voluntários são, primeiro, o jejum do dia do Arafá. Dia do Arafá é dia 9 do mês de Dhul Hijjah, que é o mês 12 do calendário islâmico. O profeta, sallallahu alaihi wasallam, ele aconselhou para que as pessoas que não estejam em peregrinação façam o jejum do dia do Arafá, acompanhando os peregrinos que estejam ou que permaneçam em pé no dia do Arafá, dia 9 de Dhul Hijjah. E quando foi perguntado sobre a virtude deste jejum, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que espero que este jejum seja expiador dos pecados
passados, do ano passado e assim como do ano seguinte. Então, quem jejuar o mês, no dia 9 do mês 12 do calendário lunar, no dia do Arafah, então o seu jejum servirá de expiação de pecados do ano anterior, assim como ano seguinte. Outro jejum voluntário é o jejum no dia de Ashura, dia 10 de Muharram. O profeta sallallahu alaihi wasallam, quando imigrou de Meca para Medina, quando chega na cidade de Medina, encontra lá um grupo de judeus que eles estavam jejuando neste dia. E perguntou a eles por que estavam jejuando naquele dia, e eles disseram que é um dia importante para a comunidade judaica, porque Allah subhanahu wa ta'ala tinha salvo ao Moisés da perseguição de Faraó. Então, por isso, eles jejuavam como uma maneira de agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala por aquela vitória de Moisés sobre o Faraó. Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que Nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Nós somos mais chegados a Moisés do que vocês. Então, ele jejuou e ordenou aos seus companheiros que jejuassem como uma maneira de agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala por ter salvo o profeta Moisés. E ainda ordenou e ele disse ainda que no ano seguinte ele jejuaria 9 e 10 como uma maneira de contrariar a prática judaica. Então, quem quer jejuar o dia desde o Arafah ou no dia do Ashura, ele tem 4 opções para fazer este jejum de Ashura. Primeiro, é jejuar um dia antes, isto é, no dia 9 e assim como o dia 10. Ou a segunda opção, que é o dia 10 e o dia 11. A terceira opção é jejuar dia 9, 10 e 11. E a quarta opção, quem não consegue essas 3 formas, essas 3 opções que nós citamos, então ele pode jejuar apenas no dia 10 de Ashura. Então essas são formas que nós muçulmanos podemos jejuar no dia de Ashura. Perguntado o profeta sallallahu alaihi wasallam sobre a virtude de jejuar no dia 10 de Muharram, ele disse que espero que este jejum do dia 10 seja expiador de pecados do ano anterior. Então este é o segundo tipo de jejum que constitui Sunnah no Islã. Depois vem 6 dias do Shawwal, que é mês 10 do calendário islâmico. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Man sama Ramadan thumma atba'ahu 6 min Shawwal faka'annama sama ad-dahr." Quer jejuar o mês do Ramadã e depois, em seguida, faz jejum de 6 dias do Shawwal, é como se tivesse jejuado o ano todo. E aqui o cálculo é muito fácil da gente chegar à conclusão, porque que é considerado como se fosse o jejum do ano todo. O ano calendário islâmico ele é baseado primeiro no ciclo lunar. E o ciclo lunar varia entre 30 a 29 dias de cada mês. Então, toda ação que o homem faz é pago a 10 vezes, o décuplo, como nós falamos nas aulas anteriores. Então, quando ele faz 30 dias do mês do Ramadã, ou 29, então multiplicado por 10, vão sair aqui 300 dias, 300, como se fossem 300 dias. Então, 300 dias adicionados a 6 dias do jejum, equivale a 60 dias, são 360 dias. 360 dias já completa o ano islâmico, porque o ano islâmico ele tem 365
54 dias menos 6 dias. Não completa porque durante o ano temos ciclos que não completam 30 dias e são 6 meses. Pode ser subsequentes, como também pode ser variados conforme Allah subhanahu wa ta'ala, que então, completando 365 dias, 360 dias, ou 360 dias em jejum pela já recompensa, é como se ele tivesse jejuado todo o mês, porque 30 equivale a 60 mais 6, 30 equivale a 300 dias, mais 60 equivale a 60, então 360 dias já completa um ano. Depois disso nós temos o jejum de segunda-feira e assim como quinta-feira de cada semana. O profeta sallallahu alaihi wasallam sempre jejuava segunda-feira e quinta-feira de cada semana. E perguntado sobre o jejum da segunda-feira, ele disse que é o dia em que ele nasceu, enquanto que sobre o jejum da quinta-feira, ele disse que é o jejum que ele faz, porque quinta-feira é o dia em que as ações são elevadas até Allah subhanahu wa ta'ala, e eu gostaria que as minhas ações fossem elevadas a Allah subhanahu wa ta'ala enquanto estou de jejum. Então esses são alguns tipos de jejuns que podem ser considerados como jejuns voluntários. Além disso, existe aquele jejum que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, Somu Daúd alayhi salatu wassalam, que é o jejum do profeta Davi, que ele jejuava um dia sim, um dia não. Então, esses são tipos de jejuns que o muçulmano pode fazer, mas não como uma ação obrigatória, mas sim como uma ação voluntária, uma ação sunna. Se ele deixar de jejuar nesses dias, não tem nenhum problema, porque, afinal de contas, não tem obrigação de jejuar além do mês do Ramadã. Então, depois disso, segue Eid al-Fitr, festividade do término do jejum do mês do Ramadã. Depois de jejuar o Ramadã, celebra-se o dia do Eid al-Fitr, que é o primeiro dia do mês 10º do calendário lunar, onde as pessoas, da mesma maneira que eles adoravam Allah subhanahu wa ta'ala, deixando de comer, deixando de beber, então eles vão adorar Allah subhanahu wa ta'ala, passando por esta festa do Eid, onde eles são proibidos a jejuar neste dia, que jejuar, ele tem pecado, deve ficar sem jejuar, porém, deve adorar Allah subhanahu wa ta'ala, colocando roupa limpa ou roupa nova, comendo comida diferente, bebendo bebida diferente, mas não estamos falando aqui bebidas alcoólicas, inebriantes, claro, aquilo que nós conhecemos como bebidas lícitos de a gente beber, como suco, água, refrigerantes, enfim. Então, é um dia que a gente espalha alegria para a comunidade islâmica, desde as mulheres, as crianças e até mesmo aquelas pessoas que não têm o que comer. Nós temos que dar alguma assistência para que eles possam passar este dia de uma forma diferente, como uma maneira de agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala, como Allah subhanahu wa ta'ala diz, وَلْتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلْتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, para que possam completar o período do Ramadã e enaltecer Allah subhanahu wa ta'ala, e assim como agradecer pelas dádivas que ele derramou durante este período todo. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.